Olá pessoal, tudo bem? O texto que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. E diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Uma das controvérsias que nós temos nos primeiros séculos da igreja é relacionada exatamente a como conciliar as duas naturezas de Cristo, natureza humana, natureza divina. Como entender então esse ser que carrega em si, então, essa peculiaridade de possuir uma natureza divina, ao mesmo tempo que possui uma natureza humana. Como isso é um pouco complicado de se compreender, pensando simplesmente e somente racionalmente, algumas heresias surgiram, umas negando então o lado humano, outras negando a sua natureza divina. E a igreja então se levantou, para responder a esses ataques, a essas heresias, a essas visões então equivocadas relacionadas à pessoa de Cristo. E Gregório de Nazianzo, no século IV, ele tem uma frase interessante que ele vai dizer que aquilo que não foi assumido não foi redimido. Fazendo com isso, então, fazendo com essa declaração, então, uma defesa veemente à natureza humana do Senhor Jesus. Por que é importante a gente entender isso e por que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O texto aqui, ele faz questão de mostrar para a gente essas duas coisas andando juntas, né? Nós temos então aqui um anjo que aparece em sonho a José e fala com José para ele então não temer receber Maria como esposa, porque o que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito Santo, mostrando então esse caráter divino, esse caráter transcendente daquele menino, daquele bebê. Mas também, ao mesmo tempo, o texto ele é uma evidência clara para a gente da plena humanidade do Senhor Jesus, porque mostra que ele nasceu, foi gerado num ventre, foi carregado durante 9 meses aí no ventre de Maria. E tudo isso, então, fechando na parte aonde o escritor aqui, então, ele cita o texto de Isaías, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. E o versículo 25 diz que quando, então, o menino nasceu, lhe colocaram o nome de Jesus, que significa, então, Salvador. Consegue perceber, então, que o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente sobre um bebezinho que nasceu numa cidade antiga, de uma região antiga, onde falava uma língua diferente da nossa há um tempo atrás. Perceba que o texto bíblico ele é muito claro a enfatizar para a gente que aquele bebê, aquele Cristo que nasceu, que recebe então esse nome de Jesus, que significa Salvador, e ao mesmo tempo Emanuel, que significa Deus conosco, ele é então o Filho de Deus, ele é então o Salvador, que carrega em si a natureza divina e carrega em si também a natureza humana, que faz com que ele seja então plenamente capaz e capacitado para se entregar em nosso favor, sendo homem como nós,
mas ao mesmo tempo declara essa ideia forte, essa ideia poderosa de Deus conosco, mostrando então que o seu nascimento, sua vida sacrificial e a sua morte carregavam esse peso de divindade, de eternidade, fazendo com que esse sacrifício então fosse estendido para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Natal, então, é sobre o nascimento de Cristo. Natal, então, é sobre a encarnação do Verbo. Mas Natal também, ao enfatizarmos, então, essas duas naturezas, essa peculiaridade da pessoa de Cristo, ele nos fala sobre a morte do Senhor Jesus, ele nos fala sobre o sacrifício do Senhor Jesus, ele nos fala sobre o cumprimento dessa missão específica que ele recebe do Pai, de vir morrer por nós. Que a gente celebre então esse Natal, tendo esse olhar, para o nascimento do menino Deus, mas também para a missão que esse menino Deus vem cumprir aqui na terra, que é morrer em nosso lugar. Por isso que uma virgem concebe um menino e lhe coloca o nome de Jesus. Cumpre-se a profecia então de que esse é o Emanuel, o Deus conosco. Feliz Natal. Que Deus te abençoe.